Olhe para mim. Não desvie o olhar. Eu vejo o que você tenta esconder quando entra numa sala cheia de gente. Eu vejo como seus ombros tensionam. Eu vejo o sorriso automático que você coloca no rosto, como uma máscara barata de plástico, implorando para que gostem de você. Você acredita que é uma boa pessoa, não é? Você acha que cede, que baixa a cabeça e que evita conflitos porque é nobre, porque tem um bom coração. Não minta para mim. Eu e você sabemos a verdade. Você não é bom. Você é inofensivo. E existe uma diferença brutal entre os dois. Você é previsível. Qualquer um pode ler o seu medo. Ele está escrito na sua testa como um letreiro de neon pulsante. Por favor, não me machuque. Eu farei o que você quiser. É isso que você transmite. E é por isso que você é usado. É por isso que no trabalho joga um peso nas suas costas. É por isso que nos relacionamentos você é sempre quem ama mais, quem se doa mais e quem fica sozinho no final. Você é uma ferramenta, uma chave de fenda esperando uma mão firme para te girar até você quebrar. Enquanto você precisar que eles digam parabéns, você pertence a eles. A sua bondade é apenas covardia com um nome bonito. O mundo não é um conto de fadas, onde o príncipe humilde vence no final. Olhe pela janela. O que você vê? Caos. A única ordem que existe é a que impomos. Existe um conceito antigo que talvez você tenha ouvido sussurrado por aí. Se Deus está morto, se não há um juiz celestial contando quantas vezes você foi educado, então o que resta? Resta apenas a vontade de potência. Resta você. Mas você abriu mão do seu poder. Você o entregou de bandeja para o primeiro idiota que levantou a voz. Por quê? Porque você tem medo de ser o vilão. Deixe-me te contar um segredo. O monstro não é aquele que devora. O monstro é aquele que se deixa devorar e agradece depois. Você reage a tudo. Alguém te insulta, você fica triste. Alguém te elogia, você fica feliz. Alguém te ignora, você fica ansioso. Você é um barco de papel numa tempestade, jogado de um lado para o outro pelas ondas emocionais de pessoas que nem se importam se você respira ou não. Existe uma regra simples, quase biológica. Aquele que precisa de menos, domina. Aquele que reage menos, controla. Enquanto você for um escravo das suas reações, você será um escravo dos outros. Pare de tentar ser o herói da história. O herói sempre sofre. O herói sempre se sacrifica pelos outros. Eu estou te oferecendo algo melhor. Eu estou te oferecendo o silêncio. Como você para de sangrar? Como você se torna invisível para as garras deles, mas impossível de ignorar? Primeiro, você precisa entender o valor da ausência. Existe uma lei fundamental de poder. Diga sempre menos do que o necessário. Você fala demais. Quando o silêncio fica desconfortável, você preenche o vazio com palavras inúteis, com justificativas, com risadas nervosas. Você entrega suas intenções. Você entrega suas fraquezas. Pare. Da próxima vez que alguém te fizer uma pergunta invasiva ou tentar te diminuir com uma piada, cala. Não responda. Olhe para eles, nos olhos, sem raiva, sem medo, com um vazio absoluto. Conte 3 segundos. 1, 2, 3. Deixe o silêncio pesar na sala.
Deixe eles sentirem o desconforto. O silêncio é um espelho. Quando você não fala, eles começam a projetar as inseguranças deles em você. Eles começam a tentar se explicar. Eles te dão controle. Tem um experimento clássico sobre isso. Se você coloca duas pessoas numa sala e uma delas não reage emocionalmente, a outra começa a trabalhar dobrado para buscar uma conexão. A pessoa reativa se torna submissa. A pessoa imóvel se torna o líder. Torne-se imóvel. Quando você estiver numa reunião ou num jantar e sentir aquela vontade de agradar, aquela coceira na garganta para concordar com algo que você odeia, mate essa vontade. Engula. Observe. Transforme-se num espectador da sua própria vida. Imagine que há um vidro entre você e eles. Eles estão gritando, gesticulando, exigindo. Mas o som não passa pelo vidro. Você apenas observa os movimentos. Você analisa. Por que ele está gritando? Ah, ele está inseguro. Por que ela está mentindo? Ah, ela quer aprovação. Quando você para de reagir, você começa a ler. Isso é leitura fria na prática. Você para de ouvir o que eles dizem e começa a ver o que eles são. E quando você vê o que eles são, eles não podem mais te machucar. Ninguém tem medo de um leão que ruge o tempo todo. As pessoas têm medo do predador que te encara em silêncio antes do ataque. Mas para sustentar esse olhar, para sustentar esse silêncio, você precisa aceitar algo que você reprimiu a vida toda. Carl Jung chamava isso de sombra. Você escondeu a sua capacidade de ser cruel. Você escondeu o seu egoísmo. Você trancou tudo isso no porão e jogou a chave fora, porque disseram que era feio. E agora, a sua sombra te controla. Ela sai em explosões de raiva, em vícios, em depressão. Você precisa integrar o monstro. Você precisa saber que é capaz de ferir e escolher não ferir. Isso é virtude. Ser inofensivo não é virtude, é impotência. Aceite que você quer poder. Aceite que você quer ser respeitado. Aceite que, no fundo, você não se importa com a maioria dessas pessoas. E tudo bem. No momento em que você aceita que não deve nada a ninguém, você se torna perigoso. Perigoso não no sentido de violência física. Perigoso porque você não pode mais ser manipulado pela culpa. Ah, mas você não vai me ajudar? Não. E você diz isso sem tremer, sem se justificar. O seu não tem que ser tão sólido quanto uma parede de concreto. Oculte suas intenções. Ninguém precisa saber o seu próximo passo. Ninguém precisa saber o que você pensa. Seja uma tela em branco. Deixe que eles pintem o que quiserem sobre você. Deixe que pensem que você é arrogante, ou tímido, ou misterioso. Não importa. O que importa é que eles não sabem quem você é. O mundo é um tabuleiro. Enquanto você estiver preocupado em ser uma peça boa, alguém estará movendo você. Torne-se o jogador. E o jogador não tem raiva das peças. O jogador não chora quando perde um peão. O jogador calcula. Existe uma liberdade aterrorizante em não precisar de ninguém. Lembra daquela sensação de estar sozinho no meio de uma multidão? Aquele frio na barriga? Não fuja disso. Abrace isso. Esse é o único lugar onde você é realmente livre. Nesse espaço, não existe certo ou errado impostos pelos outros. Existe apenas a sua vontade.
Maquiavel sabia disso. O fim justifica os meios? Talvez. Mas para você agora, o meio é o silêncio e o fim é a sua paz. Se para ter paz você precisa cortar pessoas, corte. Se para ter respeito você precisa ser frio, congele. Não tenha medo de ser o vilão na história de alguém mal intencionado. Geralmente, ser o vilão na história de um manipulador significa apenas que você parou de ser a vítima. Vamos simplificar. Você quer sair desse ciclo? Você quer parar de se sentir pequeno? Hoje, agora, não amanhã. Na próxima interação que você tiver, observe, some, cala a boca, olha nos olhos. Mata a vontade de sorrir se não tiver graça. Responde só o necessário. Coleciona informação. Deixe o resultado falar. Não explique quem você é. Deixe que eles tentem adivinhar. Torne-se um enigma. As pessoas são fascinadas por enigmas. Elas desprezam livros abertos. Olhe para mim mais uma vez. O bom menino morreu hoje. Deixe ele morto. O que nasce agora é algo muito mais frio, muito mais real. Você não precisa que eles te amem. Você nem precisa que eles te entendam. Você só precisa que eles te respeitem. E o respeito não se pede. O respeito se toma. Se toma com postura, com ausência, com a capacidade de virar as costas e ir embora sem olhar para trás. O mundo é vasto e as pessoas são tantas, mas no fim, só existe você e o abismo dentro de você. Faça amizade com o abismo e ninguém jamais poderá te usar de novo. Se você entendeu, se você realmente viu o que eu mostrei, deixe um sinal nos comentários. Escreva: eu vejo o abismo. Não compartilhe isso com quem não está pronto. Algumas verdades são pesadas demais para os fracos. Até breve.